Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Professor Gustavo. Eu sou Gustavo Nogueira, médico veterinário, professor, e estou aqui hoje para bater um papinho diretamente com vocês. Então hoje eu não tenho nenhum convidado aqui para conversar comigo, para a gente trazer experiências, para a gente mostrar esse amplo mundo da medicina veterinária para vocês. Eu estou aqui hoje para conversar diretamente com vocês que estão aí do outro lado sobre um projeto de lei que foi aprovado agora há pouco tempo, que ele já vem sendo discutido há um tempo, mas foi aprovado agora há pouco tempo, que é o PL 1477 de 2023, que veio definindo algumas regras para venda, criação e exposição de cães e gatos aqui no estado de São Paulo. Eu venho acompanhando as discussões sobre esse projeto de lei já há um tempo, desde o início, e agora que ele foi sancionado pelo governador, eu me sinto na obrigação de fazer alguns comentários e de trazer o porquê que quando eu vi sancionado esse projeto, eu digo que eu fiquei uns 10% satisfeito. Então, óbvio, tem algumas coisas que são legais, interessantes, boas, mas eu fiquei uns 90% insatisfeito e, acima de tudo, preocupado. E é isso que eu vou discutir e conversar com vocês aqui hoje, tá? Então, assim, o projeto obviamente trouxe alguns pontos positivos que eu vou comentar com vocês agora. Então, assim, é muito positivo o que o projeto diz, que os criadores devem garantir que os filhotes fiquem junto das fêmeas por 6 a 8 semanas para que eles possam passar pelo processo de lactação de maneira adequada. Isso é incrível, tá? A gente não tem o desmame, a gente não tem o desmame precoce desses filhotes, e isso é super importante para a saúde deles lá na frente. Então, ponto positivo do projeto. O grande ponto é como que isso vai ser fiscalizado de que está sendo cumprido, né? Porque assim, eu entendo a intenção do projeto de regular um mercado que tem muita clandestinidade. Então, sim, esse mercado tem muita clandestinidade, mas eu não vejo nada nesse projeto de lei que vá diminuir e que vá conseguir controlar essa clandestinidade. Quem quiser continuar trabalhando de maneira clandestina, do jeito que está, infelizmente vai continuar trabalhando de maneira errada e clandestina. Eu não vejo que esse projeto de lei vá trazer o controle desses criadores clandestinos. Óbvio que ele busca melhorar a forma de trabalhar dos que trabalham direito, mas eu vejo que isso não é o suficiente. Então, sim, é uma ótima ideia regular que os filhotes têm que ficar com as mães em amamentação até próximo de 6 a 8 semanas de idade. Perfeito. Mas as minhas perguntas são: quem vai regular isso, né? Quem vai fiscalizar isso para ver que isso está sendo devidamente cumprido? Vamos ver se tem algum ponto mais positivo. Microchipar os animais e registrá-los em um banco de dados específicos a ser regulamentado pelo Poder Público Executivo Estadual. Legal, importante, mas sabe o que me preocupa? A ser regulamentado. Isso já deveria estar pronto. Então, assim, falta realmente para os animais microchipados um banco de dados específico para o registro e cadastro deles. Hoje a gente tem vários bancos, vários locais de consulta e nenhum centralizado para manter esses animais. Então, isso é algo que também me preocupa na lei, esse a ser regulamentado. Isso não é legal, a lei foi sancionada agora, isso já deveria estar definido, isso já deveria estar regulamentado. Ficou instituído o mês de maio como mês da saúde animal no calendário do estado de São Paulo. Perfeito, legal, lindo.
está sendo dado mais importância para os animais, tudo isso muito legal, muito interessante. Porém, de nada adianta ter esse mês do maio animal se alguns absurdos que estão nesse projeto de lei forem mantidos. E é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Chegar maio do ano que vem e esses absurdos continuarem valendo, eu sou um que vou entrar e vou no mês de maio, que é o mês da saúde animal, mas eu vou falar um monte sobre esse tanto de absurdo que foi colocado nesse projeto de lei. E absurdos que eu digo, eu não estou dizendo pelo lado comercial, tá? Eu não sou criador, comerciante, eu sou médico veterinário e, como tal, eu penso na saúde dos animais. E o que esse projeto traz é um aumento de risco à saúde animal. E é por isso que eu fiquei tão indignado e tão preocupado quando isso foi sancionado. Então vamos lá. Primeiro ponto: os cães e gatos domésticos somente poderão ser comercializados ou permutados por criadores e por estabelecimentos comerciais após atingirem a idade mínima de 4 meses. E por que isso? Porque os criadores também serão obrigados a entregar esses animais vacinados com todo o ciclo de vacinação do filhote feito, e ele normalmente é finalizado aos 4 meses de idade. E aí um ponto super preocupante que a gente vai comentar mais para frente, que esses animais com 4 meses de idade têm que ser entregues castrados, esterilizados. Então vamos lá. Ponto número 1, o ponto positivo. É muito interessante que esses animais já venham vacinados, que já venham com o ciclo de vacinação do filhote programado, né? Porque a gente evitaria várias doenças que fazem parte ainda da vida desses animais, como a sinomose, a parvovirose, que elas vêm por ausência de boa vacinação, de algumas zoonoses, então animal obrigatório ser vacinado contra a raiva, tomar vacina antirrábica. Então tudo isso perfeito. Porém, o animal ser obrigado a ficar com o criador até os 4 meses de idade vai trazer algumas consequências para ele que eu vou comentar a seguir, tá? Então assim, obrigar a vacinação de filhote ser realizada, eu acho que tudo bem, mas tem como regulamentar meios disso. Tem como, às vezes, esse animal ser entregue para o seu futuro tutor, para o seu futuro responsável, e que conste em contrato que ele tem que fazer a vacinação. Isso há maneiras de se fazer. O que não dá é o seguinte: os cães, eles têm uma fase de vida, de socialização, que vai mais ou menos dos 2 aos 4 meses de idade, que é super importante ele estar se socializando, tá? Então ele conhecer pessoas, na medida do possível respeitando o distanciamento para prevenir contra essas doenças virais, mas que ele possa ver outros animais, que ele possa começar a conhecer o mundo. Um cão não socializado até os 4 meses de idade pode apresentar problemas comportamentais graves durante a sua vida. E é isso que vai começar a acontecer. Esses animais vão ser entregues para os seus tutores, para os seus responsáveis após os 4 meses de idade e vão perder toda essa fase de socialização. Se o criador não buscar fazer isso, e aí entra uma opinião pessoal minha, eu acho muito difícil que eles vão fazer, tá? O animal, quando está com o criador, vai ficar lá no criador e, além de ter vários animais, eles não têm essa experiência, todo esse expertise, know-how para fazer isso acontecer. Então, eu acho isso muito perigoso. Vai começar a chegar muito animalzinho que vai apresentar no decorrer da vida problema comportamental. E sabe qual é um problema? Uma questão dentro desses problemas comportamentais? A convivência em família, nesse novo tipo de família que tem sido cada vez mais aceito, que é a família multiespécie, vai ficando mais complicada, e isso pode acarretar no quê? Em aumento do número de abandono de animais. Esses animais
podem começar a ser abandonados por questão desses problemas comportamentais. Então, eu vejo esse ponto como um ponto muito perigoso. Ok, concordo de garantir que o filhote tenha o seu ciclo de vacinação, de imunização inicial garantido. Mas existem outras maneiras de garantir isso, tá? Então, isso é algo que eu vejo como muito importante, alguma modificação em cima disso, tá? Deixa eu só comentar alguma outra coisinha antes de falar desse ponto que para mim é o mais importante. Então vamos lá. Também consta que as matrizes poderão ter no máximo 2 gestações anuais, devendo ser castradas no 5º ano de vida. Então vamos lá. Eu não entendo muito o porquê de constar isso na lei, porque se a gente for ver nos cães, para gato tudo bem, mas nos cães, o ciclo estral das cadelas, ele ocorre 2 vezes por ano. Então, assim, é muito difícil que ela vá ter mais de 2 gestações por ano. Em gatas, ok, gata é totalmente diferente. Mas, então, isso está regulamentado, está em lei. E castração no 5º ano de vida, então a aposentadoria da matriz do trabalho como matriz, eu também considero ok. Agora, uma coisa que não foi pensada aqui é qual a destinação que vai ser dada para essa matriz após aposentada. Ela não pode simplesmente ser largada, né? Que é o que muito criador faz. Então tem que tomar cuidado com esse ponto, assim. E tem que existir uma regulamentação em cima disso também. O que vai acontecer com essa matriz após a aposentadoria? Criadores só poderão dispor das matrizes, que são as cadelas ou gatas utilizadas para fins reprodutivos na criação, para a reprodução a partir do 3º ciclo estral ou do 18º mês de vida. Também perfeito, ok. Aquela matriz, aquela fêmea, ela já vai estar com uma estrutura corpórea preparada para receber uma gestação. Então concordo com esse ponto também, acho importante. Só vejo como difícil, de novo, como eu falei para vocês, a fiscalização disso. Mas esse é um ponto que o poder público vai ter que dar um jeito, vai ter que se virar. E nós, como população, como cidadãos, como pagadores de impostos, a nossa parte é o quê? A nossa parte é cobrar o poder público. Então tá aqui, a lei existe, perfeito, agora vamos começar a cobrar o poder público. Cada vez mais a gente tem como cidadão que se posicionar cobrando o poder público, tá? Então eu vou bater muito nessa tecla daqui em diante, de nós sermos cidadãos realmente ativos, cobrando e buscando que nos entreguem o que está escrito na lei e o que é certo. Muito bem, vamos agora, para mim, para o ponto mais polêmico, mais preocupante e mais tecnicamente errado dessa lei. Tá? Então, eu não entendo, eu vou comentar isso daqui a pouco, mas eu não entendo como não existe alguém para assessorar esses parlamentares, esse pessoal do legislativo, de uma coisa tão básica. Se eles querem fazer uma lei sobre criação animal, saúde animal, pelo amor de Deus, busque assessoria especializada nisso, para não fazer uma bobagem, uma besteira dessa como estão fazendo, tá? Então, sim, olhando para essa lei, eu tenho 2 opções. Ou realmente eles não buscaram assessoria técnica nenhuma, ou se buscaram assessoria técnica ruim e desatualizada, tá? Porque isso que está escrito aqui agora é um grande absurdo. Vamos ter muitos problemas de saúde desses animais daqui em diante, se isso aqui for seguido. Então vamos ler o que está escrito e depois eu vou comentar. Esterilizar, ou seja, castrar cirurgicamente os filhotes até os 4 meses de idade. Grande absurdo, mas vou continuar lendo. Com a exceção
de cães de trabalho nas atividades de cão policial, cão farejador, cão de resgate, cão guia e cães de assistência terapêutica, que deverão ser esterilizados cirurgicamente até os 18 meses de vida. Pois bem, se esses parlamentares tivessem tido o mínimo de assessoria técnica competente para fazer essa lei, eles saberiam que hoje existe um consenso científico de que a castração precoce, como proposta aqui no projeto de lei, é muito prejudicial aos animais, é muito prejudicial à saúde dos animais. Hoje, o consenso científico em cadelas recomenda a castração entre o primeiro e o terceiro ciclo estral e com algumas diferenças dependendo do porte do animal, tá? Então, assim, castrar antes dos 4 meses de vida, como é proposto aqui no projeto de lei, é um grande absurdo, é uma grande falha. Hoje, eu, como veterinário, se chega uma pessoa buscando atendimento comigo e fala: Olha, eu acabei de comprar um filhotinho e eu quero que você já castre. Se eu fizer a cirurgia, eu estou cometendo um erro médico. Eu estou indo contra o consenso científico que determina o que tem que ser feito hoje em dia, tá? Então, assim, ah, é até uma discussão que vai se ter mais para frente, porque quem vai fazer a castração precoce desses animais? Só quem pode fazer é um veterinário, né? Então, assim, o veterinário que atende aquele criador vai ter que fazer a castração precoce do animalzinho, mas ele vai estar indo contra os principais consensos científicos do momento. Então, olha que situação aonde o veterinário pode passar por uma questão ética e técnica importante, né? Eu nunca trabalhei com criador, mas assim, hoje, se algum criador me procurar e falar assim, você me dá uma assessoria para castrar os animaizinhos que a gente vai comercializar posteriormente, a resposta vai ser não, porque onde já se viu, se a lei é essa, eu vou ter que fazer algo errado, algo contra os preceitos científicos, pensando na saúde desses animais, tá? Então, é um grande absurdo, mas esse absurdo está aqui e eu estou gravando esse vídeo justamente para tentar fazer essa informação circular mais e que a gente possa ter força para cobrar tanto o legislativo como o executivo para modificar esse projeto de lei, porque do jeito que está, não dá. E chegou a ser sancionado. Então, é um enorme absurdo. Mas vamos lá, por que que eu estou falando isso? Por que que é tão absurdo castrar os animais dessa forma precoce? Então vamos lá. Eles vão ser castrados sem ter atingido a maturidade sexual. E o que que significa isso, sem ter atingido a maturidade sexual? Esses animais não vão ter contato nenhum com os hormônios sexuais e que são importantes para o momento do crescimento desses animais. Então, vou dar um exemplo inicial. Os machos a testosterona, nas fêmeas o estrógeno. Esses hormônios, por exemplo, eles regulam um outro hormônio presente nos animais, que é o hormônio do crescimento, tá? Então, os hormônios sexuais fazem a regulação do hormônio do crescimento. Muito bem. Tirei o hormônio sexual do animal de forma precoce. O hormônio do crescimento, ele vai estar sendo liberado e utilizado sem nenhum mecanismo de regulação pelo corpo do animal. E o que que vai acontecer? Esses animais vão ter um crescimento exagerado de alguns ossos longos no corpo. E aí fala, mas qual o problema do animal ser um pouquinho maior? Não é o problema dele ser um pouquinho maior. Esses ossos longos crescendo mais, eles trazem toda uma alteração mecânica no animal
e que pode, à medida que esse animal for crescendo, for vivendo, isso pode trazer de maneira precoce problemas osteoarticulares muito graves. Então, assim, esses animais, se castrados antes dos 4 meses de vida, eles vão começar a apresentar, por exemplo, quadros de artrose, que são degenerações importantes das articulações, cedo, com seus 4, 5 anos de idade. A artrose, normalmente, é uma doença geriátrica de animais mais velhos. Então, hoje em dia, os animais começam a ter os quadros de artrose lá pelos seus 10, 12 anos de vida. Esses animais vão começar a ter artrose muito mais cedo, tá? Então, é um grande absurdo. Outro ponto é que em alguns animais de raça grande já foi comprovado, isso tudo eu estou falando, pessoal, não é coisa da minha cabeça, não. Isso é baseado em artigo científico dos maiores especialistas da área, tá? Então, assim, já foi comprovado que os animais de raça grande e gigante, quando castrados precocemente, eles podem ter um angulamento excessivo do platô da tíbia, né, na região do joelho, e isso levar eles a terem um risco muito maior de ruptura do ligamento cruzado no joelho, que é um problema que causa muita dor para o animal e que só é resolvido cirurgicamente. Então, olha isso, você já está praticamente condenando esse animalzinho a, na sua meia-vida, ter um problema grave no joelho, que vai prejudicar a locomoção, trazer dor, entre outras consequências graves e importantes. Vocês estão entendendo só nesse início o tanto de problema que a gente pode ter com essa castração precoce? Então, por enquanto, falamos só dos problemas ósseos e articulares. Pois bem, esses animais, sem o contato com o hormônio sexual, eles não vão desenvolver de maneira satisfatória os órgãos do sistema urinário, tá? Então, esses animais, as fêmeas, elas vão ter o que a gente chama de região da vulva juvenil. Os machos, eles podem não desenvolver corretamente ter todo o desenvolvimento de pênis e prepúcio. E aí você pensa, mas qual o problema disso, né? Do animalzinho não ter desenvolvido os seus órgãos urinários? O problema é que eles podem vir a apresentar questões urinárias mais para frente. Então, fêmeas castradas precocemente têm um risco muito maior de desenvolver incontinência urinária na meia-idade. Felinos machos castrados precocemente têm maior risco de desenvolver uma uretra pouco desenvolvida e ter problemas de obstrução uretral mais para frente, que são problemas graves nesses animais, tá? Então, o desenvolvimento inadequado desses órgãos devido à falta do hormônio sexual também é um ponto bastante importante, tá? Então, é algo que a gente precisa dar muita atenção. Então, imagina só, hoje a gente já tem na nossa rotina bastante caso acontecendo ah, desses problemas urinários. A gente vai aumentar muito, a gente vai ter um estouro desse tipo de doença. E por quê? E aí, se a gente perguntar culpa de quem? Culpa de quem propôs e de quem aprovou esse projeto de lei. Tá? Então, hoje eu vejo um grande responsável em cima disso. Que mais que eu separei aqui para falar com vocês? As cadelas possuem maior risco de incontinência urinária, placa de crescimento, angulamento de platô tibial, vulva infantil, basicamente isso. Existem alguns outros fatores falados sobre a castração precoce que esses não têm comprovação científica da sua relação com a castração precoce. Então, se a gente citar, por exemplo, obesidade, obesidade não tem relação, tá? Aumento do apetite não tem relação. Nível de atividade, fratura de ossos longos, isso não, tá? Isso não tem relação científica. Algo que está se estudando também em cães de raça grande
é relação da castração precoce com o aparecimento de tumores ósseos. A gente sabe que esses tumores ósseos são super agressivos e não foi publicado ainda artigo de consenso, mas acredita-se com o que se tem visto que há relação entre a castração precoce e o aparecimento desses tumores ósseos. E aí por quê? Né? Lembra que eu falei com vocês agora há pouquinho que o hormônio sexual regula o hormônio do crescimento? Às vezes essa desregulação do hormônio do crescimento pode levar ao crescimento exacerbado dos ossos de maneira descontrolada, que acaba sendo câncer, né? Então, pode estar aí uma das chaves para controle do câncer ósseo nesses animais. A gente sabe que é um câncer super agressivo, com prognóstico de cura e de vida ruim, né? Então, se a gente começar a fazer as castrações precoces, a gente pode piorar esse quadro, tá? E é uma coisa muito triste. O animal com câncer ósseo é uma coisa muito triste, né? Muita dor, o tratamento indicado é amputação do membro, e esse animal, mesmo de membro amputado, normalmente pouquíssimos conseguem a cura. Então, é algo que pode ser evitado, né? A gente pode falar assim: eu não vou castrar o paciente antes dos 4 meses. Eu vou seguir o que o consenso científico me fala. Eu vou seguir castrando entre o primeiro e o terceiro cio. Eu vou buscar castrar os pacientes depois que as placas de crescimento fecharam. Normalmente, animais de pequeno e médio porte, essas placas de crescimento fecham com 1 ano de idade, e animais de porte grande e gigante fecham perto de 1 ano e meio. Então, por que não esperar para castrar nessa idade? Já aconteceu o caso, pessoal, de chegar, por exemplo, o dono de um Golden Retriever me procura, a gente faz as vacinas, terminou as vacinas com 4 meses, ele fala: olha, doutor, agora eu gostaria de programar a castração do meu cachorro. Eu falo: não, a gente só vai castrar com 1 ano e meio. E aí eu explico o porquê que a gente só vai castrar com 1 ano e meio. E a pessoa entende. A pessoa tem um cachorro, ela quer o bem-estar desse cachorro, ela quer que esse cachorro tenha saúde, que viva muito. E hoje a gente sabe que a castração precoce traz prejuízo a isso, tá? Então, eu vejo que é um dos grandes pontos a ser discutido nesse projeto de lei, tá? Eu já tive algumas pessoas que me questionaram sobre, às vezes, falar assim: ah, mas assim, não é de maior risco eu castrar um cachorrinho de porte pequeno, novinho, ele vai pesar muito pouco, não é uma cirurgia mais complicada? Sim, pode até ser, mas assim, com o que a gente tem hoje em dia de evolução, de anestesia, de cirurgia, esse não é o grande problema, tá? O grande problema são as consequências que essa castração precoce pode trazer para a vida e para a saúde dos nossos pacientes. Então, eu vou finalizar esse nosso vídeo fazendo um apelo primeiro a vocês, para a gente fazer essa informação circular, para a gente levar essa informação para o maior número possível de pessoas, para as pessoas estarem cientes disso e poderem cobrar as autoridades, né? Então, esse meu vídeo fica aqui como, da minha parte, a minha primeira cobrança às autoridades competentes, às autoridades responsáveis por isso. É um absurdo isso que vocês estão fazendo com a saúde dos animais. Repensem. Se vocês não tiveram, até o momento, uma assessoria, uma consultoria técnica especializada, façam isso. Vão atrás, corram atrás, tá? Eu já mandei por e-mail para diversos parlamentares, já mandei para o governo do estado de São Paulo o artigo de consenso científico mostrando isso. E óbvio que até agora nunca foi respondido. Mas eu sozinho não funciona. Agora, se eu mando e-mail, se vocês mandam e-mail, se vocês fazem informação circular e começa uma cobrança maior,
a gente pode ter sucesso em buscar ajustar esse projeto, melhorar esse projeto para que ele não traga tantos prejuízos à saúde dos animais. Tá bom? Bom, espero que tenha sido uma conversa esclarecedora para vocês, que eu tenha conseguido esclarecer os principais pontos negativos desse projeto. E quero saber de vocês se vocês concordam comigo. Vocês acham mesmo? Eu falei no início, eu fiquei 10% satisfeito com esse projeto e 90% muito insatisfeito e chateado com esse projeto. E vocês? O que vocês acham? Comenta, traz suas dúvidas para gente, ok? E aí, para finalizar, me despeço dizendo que foi mais uma vez muito gostoso estar aqui conversando com vocês. É um prazer enorme falar com vocês sobre temas da medicina veterinária. Esperem próximos episódios, que vai vir gente muito legal da medicina veterinária, gente de diversas áreas, gente muito boa, trocando experiência aqui com a gente no canal, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.